Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta, quem mesmo? Misericórdia, né? Nessa hora aqui a gente podia, falei, Senhor, poderia ser um falso profeta, né? Logo que Isaías, um homem, um profeta de excelência, né? Quem é que quer encontrar com um homem desse, com uma mensagem dessa, né? Tá? Você vai entender por quê. Então, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Forte, não é? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, olha a oração dele. Lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho andado diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi. Aqui realmente vale a pena encontrar com um profeta de verdade, não é? O Isaías. Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias, quantos? 15 anos. Alguns dizem, mas pouco, para quem já estava, não é? Indo, realmente é um grande presente. E veio juntamente com o livramento, com esses 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra do relógio de Acaz, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha declinado. Amém? Podemos assentar. Isso aqui é a oração de um rei. Ezequias, ele reinou 729 antes de Cristo, e ele era um homem bom, um homem temente, um homem que temia a Deus. Uma coisa interessante é que o temor de Deus, não vou dizer que é o centro da Bíblia, mas eu estava falando hoje com os irmãos ou com alguém, se alguém disse ser crente ou acreditar em Deus ou na Bíblia, na palavra do Senhor, ou um cristão ou evangélico, mas não teme a Deus, isso não quer dizer nada. Torna-se irrelevante. Temer a Deus, melhor explicação que eu já vi, creio que foi por Russell Shedd, autor desta Bíblia que tem aí. Ele diz que é levar Deus a sério. Isso é acreditar que o que Deus está falando aqui é verdade. Isso é moldar a nossa vida, tá? Por isso aqui. A Bíblia diz que Deus, ele é fiel. Se formos infiéis, ele é o quê?
ele permanece fiel. E aí há irmãos que torcem esse versículo, dizendo: não, mesmo que eu seja infiel, ele vai continuar fiel. Vai sim, para cumprir a bênção e a maldição. Eu não sei se alguém te explicou isso. Isso é a fidelidade de Deus. Ele é fiel para cumprir a bênção e a maldição. A bênção e o julgamento. Nunca está dizendo que, se formos infiéis, ele é fiel para continuar nos abençoar. Não tem sentido, não faz sentido isso. Então, a palavra do Senhor mostra que Deus responde à nossa atitude. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus que olha muito para a nossa postura, para a nossa atitude. E aqui nós vemos o Ezequias. Ezequias, ele era um rei e ele era temente a Deus. Aqui no segundo livro dos Reis, deixe-me ler aqui para você, que isso aqui é muito importante. O segundo livro dos Reis, se você gostaria, pode acompanhar aí, tá? No capítulo 18, isto mesmo, tá? Que diz assim: ora, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Misericórdia, não é? Só de falar em Acás a gente já sente mal. Rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai, ou seu antepassado. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Azera. Era um deus, né? Um ídolo que tinha. E despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Lembra da serpente de bronze que o povo, Deus fez para um propósito, o povo estava adorando. Ele diz: olha, cumpriu o seu propósito, agora tem que ser destruído. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso. E chamou-lhe Neustã. Confiou no Senhor Deus, no Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de seguir o Senhor, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor era com ele por onde quer que saísse. E por onde quer que saísse, prosperava. E aqui diz que rebelou-se contra o rei da Assíria e recusou a servi-lo. Isso aqui, a atitude de um homem que realmente só poderia fazer isto se realmente tivesse temor a Deus, tivesse aliança com alguém muito mais forte, porque seria incapaz, ele seria incapaz que pela força dele sair daquela situação. Então nós estamos vendo aqui um homem, porque o Ezequias, ele, apesar de ser um rei, ele era um homem limitado, ele tinha as suas limitações. E aqui nós vemos que ele começa a reinar. Eu vou dar mais ou menos o cálculo da sua vida. Ele vive 54 anos, tá? Ele começa a reinar com 25 anos. Ele fica doente certamente com 39 anos. E ele ia morrer com 39 anos. Certamente, não é?
O Senhor dá para ele uma promessa e ele vive mais 15 anos. Então ele morre com 54 anos. Então você pode anotar, que isso é muito interessante, tá? Ele morreria numa data, o Senhor deu para ele mais 15 anos e ele vive, tá? Morreria com 39, ele morre com 54 anos de idade. Nada mal, tudo por causa de duas coisas. Primeiro, ele era um homem temente a Deus. Então nós lemos aqui que um homem da postura do Ezequias, ele poderia fazer tanta coisa. Os reis, eles tinham médicos à sua disposição, eles tinham cantores, na Inglaterra, ali no Reino Unido, de vez em quando eles chamam lá qualquer cantor, qualquer pessoa para, olha, faça aí uma apresentação, tá? Um rei, uma rainha, tem ao seu poder praticamente tudo, porque tem o quê? Autoridade, tem sucesso, tem riqueza, tem fama. Todo mundo quer ver estas pessoas. Mas o Ezequias, ele adoece. Ele fica doente. E o profeta Isaías vem em direção a ele, certamente enviado por Deus, claro, e com uma notícia muito dura para ele, dizendo: olha, você está doente? Tá, então você fique sabendo que você não vai sair desta. Você vai morrer desta doença, deste mal. A postura do Ezequias, ela é uma postura digna. Ele faz uma oração. Diga: a oração do justo. Tem a oração do injusto, que é aquela oração que a pessoa faz, mas não acredita, tá? Não estou dizendo que se você ainda não recebeu resposta da sua oração, é porque você é injusto. Não. Mas via de regra, o padrão de Deus é: quando o justo clama, Deus ouve. Amém? Quando o justo clama, a Bíblia diz, a eficácia, o poder da oração do justo. Então, quando o justo clama, a Bíblia fala que o Elias era um homem sujeito às mesmas limitações que nós. Ele caiu em depressão, ele pediu para morrer. Só que eu falei hoje pela manhã, queria morrer, mas correndo de Jezabel, que Jezabel queria matá-lo. Ele: Senhor, eu quero morrer, eu quero, tá? Alguém poderia dizer: vai ficar junto de Jezabel, porque você quer morrer, ela quer te matar, olha, vai dar certo. Mas ele certamente queria fechar os olhos, dormir, acordar lá no céu, Ele era um servo de Deus, ele estava cansado, exausto, ele viu tanta apostasia, momento que o povo de Israel estava se voltando as costas para Deus, e o Elias, ele caiu praticamente numa depressão curta, Mas ele se levantou, o anjo veio, deu pão para ele, deu água. Com a força daquela comida, ele andou quilômetros, Foi um grande milagre que aconteceu na vida dele. Então, ele era sujeito a essas oscilações, emoções, fraquezas. Mas a Bíblia diz que ele orou e Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração dele. Ele orou, os céus se fecharam, O céu fechou. Não houve chuva. Depois ele orou, o céu se abriu e caiu chuva. E a chuva abençoou a terra. Então, a oração do justo pode muito em seu efeito. Ou a oração do justo, ela é respondida. Hoje o mundo está deixando de orar. Nem os crentes, de modo geral, estão deixando de orar. Mas Deus ainda responde. Deus ainda continua a responder. Deus continua
desejando, é plano, é desejo de Deus que aconteça no meio do seu povo sinais, prodígios, maravilhas, salvação, libertação, cura, batismo no Espírito Santo, portas se abram, milagres aconteçam. Mas isso só vai acontecer quando o povo de Deus, a igreja reunida, ou como indivíduo, ou a igreja, não é? O indivíduo, nós, no nosso canto, no nosso quarto, lá no nosso lugar, com Deus, clamarmos ao Senhor. É palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O que farei? O que o Senhor disse que faria? Perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. O Brasil está doente, nossa nação está doente, precisando de milagre. As pessoas estão perdendo a fé. Grande parte dos líderes hoje não acredita mais em milagres. Pelo contrário, negam os milagres. Eu estava falando, olha, se você fica ouvindo determinados pregadores, você acha que não está te fazendo mal. Mas aquele pregador ali, ele não crê na cura, ele não crê na libertação, ele fica criticando tal. Com o tempo, sem perceber, você vai criando uma resistência. E você não vai acreditar mais em milagres. Porque de forma sutil, o diabo vem como ave e vai roubando a semente e ela não vai mais germinar na sua vida. Por isso que hoje muitas pessoas não acreditam mais. Não creem que Deus que operou no passado, opera hoje. Então, aqui está o Ezequias, o rei Ezequias. Ele ora ao Senhor, ele clama a Deus, e Deus ouve a sua oração. Primeiro porque ele era o quê? Um homem justo. Ele era um homem temente a Deus. E você vai ver aqui que ele apresenta a Deus, ele não diz assim, Senhor, olha, não é por causa da minha justiça, não. Ele diz, Senhor, olha, eu quero continuar vivendo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas veja, Senhor, eu tenho obedecido a sua palavra. Eu não sou apenas um crente de aparência. Eu não sou uma pessoa que carrega a Bíblia, mas vive uma vida qualquer. Não, Senhor, olha, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu ando segundo a palavra do Senhor. Eu obedeço os seus mandamentos. E Deus tem prazer nisto. E o que está sendo ensinado aí, a chamada super graça, é que o crente pode pintar, cerzir, costurar, remendar, tricotar e fazer, e vai continuar sendo abençoado. Não, o Senhor disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E a Bíblia diz, eu farei nele morada, meu Pai fará nele morada. Então, depois que nos convertemos, para nós é pela obediência à palavra do Senhor. Deus pode abençoar qualquer pessoa. A Bíblia diz que Ele ouve até os corvos quando clamam, quanto mais o homem. Mas são bênçãos temporárias. Não é, no nosso caso, como igreja, que eu e você temos aliança com Cristo. E a aliança eterna. Não é como pessoas que irão receber bênçãos temporárias. Nós iremos receber bênçãos temporárias e bênçãos eternas. Aplauda o Senhor, diga amém, aleluia. Onde está o brado de vitória? Diga, Ezequias era o quê? Temente a Deus. Essa expressão, temor de Deus, temer a Deus é levar Deus a sério. É crer que o que Deus está falando é verdade. Pastor, eu temo Deus domingo, tá? Durante a semana, Deus não tem muito a ver com minha vida, sou eu mesmo, tá? Não vale desta forma, tá? Aqui esse homem, ele era temente,
ele colocava, né? Era o reino de Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai primeiro, como é mesmo esse versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, né? A gente acha assim, não, é que primeiro o reino de Deus, isso é, eu tenho uma prova, eu tenho um vestibular, mas eu tenho culto, eu tenho que deixar o vestibular e correr para a igreja. Não, não é isso. Se você deixar de ir fazer a prova, você vai perder. Quer dizer o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus, quer dizer, eu vim entender esse versículo recentemente, mas claro, isso é, tudo que formos fazer, nós vamos fazer colocando como prioridade naquele projeto a vontade de Deus. A pessoa é jovem, vai casar-se. Então, olha, é de Deus, o Senhor aprova, isso aqui é da vontade do Senhor. Isso é, se a pessoa tem um projeto de trabalho, um projeto econômico, isso é, eu posso fazer isso, Deus aprova, isso aqui tem a bênção de Deus, isso é, Deus tem que aprovar aquilo. Mas às vezes entramos por caminhos que Deus não aprova, tá? Estamos entrando num jugo que Deus não aprova, depois a pessoa vai sofrer, todo mundo está dizendo, não vai dar certo, pai e a mãe está dizendo, não vai dar certo. Os amigos dizem, não vai dar certo, não vai funcionar. Todo mundo está dizendo, não vai dar certo. Isso é, Deus confirmando. A pessoa insiste, isso é, Deus não está ali. O projeto, o plano, o projeto de Deus, o propósito de Deus, não vai se cumprir. Isso é, o propósito de Deus, a prioridade ali não é Deus. A pessoa está indo pelo seu capricho, pela sua vontade, por aquilo que ela quer. Lá na frente vai sofrer, vai se arrepender, mas sabia, foi. Isso é, não colocou Deus em primeiro lugar. Isso é, colocar Deus em primeiro lugar o reino de Deus isso que eu estou fazendo, Deus aprova. Se não, então fica de lado, porque primeira coisa na minha vida é a aprovação divina. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, amém? Glória a Deus. Então aqui está esse homem, ele é temente a Deus, ele é um rei. Ele poderia dizer, não, depois que eu ficar velho, não for tão famoso, perder as minhas forças, energias, eu vou ser temente a Deus. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Hoje pela manhã eu falei, espero que os irmãos não tenham me entendido errado. Falei, olha, cuidado com essa coisa de dizer, olha, eu aceito Jesus nos últimos segundos da minha vida. Às vezes a pessoa deixa para se você vai fazer aliança com Cristo, faça agora. Não, quando eu tiver assim 10 minutos antes de morrer, possa ser que você não consiga, possa ser que o diabo endureça seu coração. Nunca quis Cristo, agora vai para o céu, quer ir para o céu, morar com Jesus, mas se não quis nada com Ele aqui na terra, vai para o céu fazer o quê? Então eu digo, olha, quer fazer aliança com Cristo? Faça logo. Agora Deus pode salvar uma pessoa no leito? Claro que pode, já vi dezenas, já houve exemplo de centenas, quem sabe milhares de pessoas, últimos minutos, a pessoa ali fecha aliança com Cristo. Mas eu sempre digo, olha, não deixa, até porque o homem, você sabe, não é? Nós temos aquela malandragem, isso é, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, e no dia que eu souber que eu estiver partindo, eu separo assim, eu vou partir e tal, lá para, quem sabe, de manhã, assim, 6 da noite, ali, 18 horas, ou antes da meia-noite, eu fecho minha aliança com Cristo. Eu já não posso pecar mais, não posso fazer mais nada, né? Não posso mais aproveitar do mundo e tal. Dizem que o Constantino fez isso, ele
Dizem que ele se converteu de verdade, mas dizem que ele se batizou assim, não sei quanto tempo, se dias antes da morte dele, porque ele dizia: eu quero entrar limpinho lá no céu. Quem lava-nos é o sangue de Cristo, não é simplesmente água. A água é apenas para confirmar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Talvez alguém estava instruindo-o de forma errada. Tá? Ele diz: olha, eu só quero batizar-me no dia que eu for morrer. Então vocês me batizem, porque eu não quero pecar. Eu quero chegar lá no céu limpinho. Alguém esqueceu de dizer para ele que é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Temor de Deus. Temor de Deus é coisa importante. O Abraão estava ali naquela região dos filisteus, e o Isaac também, e ele mentiu que a Sara era a sua esposa. Um homem do nível de Abraão mentir. E o pior que foi meia verdade, que é pior do que a mentira, né? Abraão, por quê? Aí o rei falou com ele, não é? O faraó e o rei dos filisteus: por que você fez isso? Você ia trazer maldição, julgamento sobre nós. Íamos pagar um preço muito alto. Porque o Abraão falou que a Sara era a esposa dele. O Isaac cometeu 80 anos depois a mesma coisa, fez a mesma coisa. Mas tanto o Abraão como descobriram, né, que a Sara era a esposa do Abraão. E o Isaac... alguém viu pela janela o Isaac com a Rebeca e viu que aquilo ali não era nada de irmão com irmã. Aquilo ali era comportamento de marido e esposa, esposo e esposa. Eles foram chamados. E o Abraão diz: olha, sabe por que eu fiz isto? Porque eu pensei que não havia temor de Deus nesse lugar. Quando não há temor de Deus num lugar, numa cidade, as pessoas têm que mudar o seu comportamento, até mesmo para sobreviver, porque o Abraão diz: olha, vocês iam matar-me e pegar a Sara, porque se ela é casada, vocês dizem, ela casada não pode ter outro marido, mas a gente pode dar um jeito no marido dela, a gente mata o marido dela, ela fica viúva e a gente pega ela para o harém do rei dos filisteus ou do rei do Egito. Simples, né? Eles resolviam esse problema para acrescentar uma mulher no harém. Isso eliminava o esposo. O Abraão, sabendo disso, ele diz: diga que você é minha irmã. E ele disse por quê? Porque ele diz: olha, eu pensei que não houvesse o quê? Temor de Deus. Gente, isso é muito sério. Quando não há temor de Deus, olha o que as pessoas são capazes de fazer. O rombo, o prejuízo é muito maior. Então, temer a Deus é crer que o que Deus está falando é sério. Temer a Deus é crer na sua palavra, é acreditar na sua palavra. E o Ezequias, ele era temente a Deus. E aqui vamos ver a sua oração. A oração simples. Ele ora e Deus responde. Ele poderia ter feito uma oração complicada também, profunda, com termos teológicos. Deus não tem problema com isso. Mas o que pesa aqui é que ele era o quê? Temente a Deus. A pessoa pode fazer uma oração profunda, pode fazer o que quiser, mas se não há temor de Deus, não vai resolver muito. É o temor de Deus que vai fazer o quê? A diferença. É quando a pessoa leva Deus a sério. É quando as pessoas lá de fora olham para nós e nos veem, não é? E diz assim: aquela pessoa realmente é crente de verdade, é um cristão de verdade. Aquela pessoa ali, olha, o dia que eu for um cristão, um crente, eu vou ser igual àquela pessoa ali. Então esse homem, ele temia Deus. E por causa do temor que tinha Deus, Deus o responde. Nós lemos aqui, segundo o livro dos Reis, 18, de 1 a 7, que ele tinha postura.
de um homem que temia a Deus. Começou a reinar com 25 anos, jovem ainda. Exatamente, ele reinou um tempo com seu pai, o Acás. Depois o Acás morre e ele continua, mais um tempo do seu reinado, terminando os seus dias de vida com 54 anos. Diga oração. Diga, irmão, você precisa orar, meu irmão. Nós precisamos voltar. O mundo está em aflição, em desespero. É necessário intercessões, clamor. Aqueles irmãos que oravam de madrugada, aquelas irmãs que oravam, que jejuavam, que clamavam a Deus. Esse povo está deixando de existir. Está ficando espécie em extinção. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em explicar Bíblia. Mas não vai adiantar nada ficar explicando textos e mais texto e mais texto, se não houver o quê? Confirmação daquilo. A Bíblia fala que os apóstolos saíram para pregar, final do Evangelho de Marcos, os últimos versículos. E eles saíram para pregar, e a Bíblia diz que o Senhor era com eles, confirmando a palavra que era pregada. O Senhor confirmava a palavra com o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. É isso que as pessoas querem ver. É importante explicar, não é? Debulhar o texto, sabe? Medir a profundidade do texto, isso é muito bom. As pessoas têm isso. Mas o mais importante hoje é que essa palavra se cumpra na nossa vida. Que a gente veja o fruto, o resultado dela operando em nós. Isso é, quando se prega sobre salvação, a salvação. Quando se prega sobre libertação, a libertação. Quando se prega sobre cura, que vai haver cura. Quando se prega sobre o quê? Batismo com o Espírito Santo, pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Quando se prega sobre a prosperidade que o Senhor prometeu, deu ao seu povo, que portas se abram e que pessoas recebam essa bênção. Mas simplesmente pregar e não ter evidência da palavra, chega um momento que as pessoas não vão acreditar mais. E é isso que está acontecendo. É tanta pregação, tanta mensagem, mas não tem mudado. Ela tem sido mensagens mais para o intelecto do ser humano. Bate aqui, mas não desce no coração para transformar as vidas. E as vidas vão ouvindo a palavra, acostumando com a palavra, mas não há mudança, não há salvação, não há cura, não há libertação, não há batismo no Espírito Santo, não há prosperidade. Tudo porque nós precisamos ter este temor de Deus. Isso é temer a Deus. Quando tememos a Deus, Deus confirma a sua palavra. E aí nós começamos a viver de aparência, porque a gente não quer ficar mal na fita. A gente joga uma capa e diz, olha, eu estou tudo em paz aqui. Mas quem conhece de perto vê que aquilo ali não tem muita profundidade. O bom é que a gente esteja bem diante de Deus. Com os homens depois a gente resolve. Porque às vezes a gente quer assim, não, eu sendo aprovado diante dos homens, sendo aprovado pelo mundo, tá? Tá tudo bem, mas e Deus? É Deus que vai nos honrar, é Deus que vai nos exaltar. Amém? Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Glória a Deus. Olha a oração do Ezequias. Então, quando o Eliseu, aqui o profeta, o Isaías, diga Isaías, diga misericórdia, Isaías. Você já pensou? Um profeta do nível de Isaías vem ao seu encontro com uma palavra dessa. Você vai morrer, né? Estava almoçando na casa de um irmão em Cristo, né? Uma certa vez, pastor, vamos almoçar lá em casa. Eu falei, não, irmão, vou para casa. Não, isso já tem muito tempo. Aí ele tinha um neto, né? Desse tamanho. Pastor, isso aqui é profeta do Senhor. Eu falei, qual é o nome dele? Uzai Labareda. Eu falei, misericórdia. Só pelo nome já está, né? Uzai Labareda. Aí dá uma profecia para o pastor, menino, tal. Olhou para mim assim, Jesus vai te estreitar
Tá, deu. Vira essa boca para lá, rapaz, deu. Era um garoto, uma criança. Jesus vai te estreitar. Eu falei, minha vida já não está muito boa. Eu já estou passando pelo estreito. E você vem com esse negócio de Jesus vai te estreitar. Vira essa boca para lá, garoto, deu? Então aqui está o Isaías, né? Que vem para Jesus vai te estreitar, rei. Rei Ezequias, Senhor, te pegou. Nesse momento, eu e você gostaríamos de que fosse um profeta que não tivesse peso, né? Mas só que aqui, o Isaías é problema, porque ele é um profeta de Deus, de peso. Ele dá a mensagem e ele vai embora. O profeta, ele é o quê? O carteiro de Jesus. Diga, o profeta é o que mesmo? Diga meio, o que o profeta é mesmo? Diga para a pessoa do seu lado, o que é o profeta mesmo? Carteiro, o que ele faz? Ele entrega a carta e o quê? Abre a carta, vai explicar a carta, vai o quê? É isso que faz o carteiro? Não, ele te entrega a carta, olha, se vira, isso é problema meu não. Agora o profeta, os profetas de hoje, não é? Dá a carta, explica a carta, comenta a carta, interpreta a carta. Estou falando de pessoas que têm uma palavra e realmente dá o significado para a pessoa, não. Isaías deu a palavra para o Ezequias, diz, olha, problema seu, se vira. E aqui o que o Ezequias, o rei fez? Ele virou o seu rosto para a parede e orou o Senhor. Diga para a pessoa do seu lado, e a oração, meu irmão? Diga, e a oração, meu irmão? Deixa eu te dar um conselho, não pare de orar. Não pare de orar. Nunca, nem que seja por um fio, mas não quebre a sua comunhão com Deus na oração. A oração é muito importante. O dia que você deixar de orar, você vai ser um crente fraco, um crente comum, um crente vazio. A vida cristã vai perder o sentido. Você vai ficar confuso. Vai ficar correndo atrás de tanta coisa. Mas quando você estiver na palavra, na oração, Deus vai te dando direção, Ele vai te orientando, Ele vai te mostrando. Você não vai ficar confuso. Então aqui o Ezequias, ele clama a Deus, ele ora, ele vira o seu rosto para a parede e ora. E ele diz, lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho o quê? Andado diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Ele está mostrando que ele é uma pessoa temente. E tenho feito o que era reto aos teus olhos. Isso é, Senhor, a minha vida cristã não se limita apenas à teoria. Eu sou uma pessoa prática. E ele diz, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que agora ele se quebranta, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Como Ana, não é? Lá, quando ela estava diante do Eli, clamando por um filho, Samuel. Ela estava amargurada. Eu ouvi um certo homem, ele estava numa fazenda, ele era trabalhador no interior, um irmão em Cristo, muito simples. Aquela comunhão com Deus, aquela intimidade com o Senhor, sempre ligado. Ele procurava que nunca a vida cristã dele nunca fosse interrompida por coisas do mundo. Porque quem tem comunhão com Deus não troca essa comunhão por nada. Quem não tem, não vai saber. Você não conhece ouro, você vai ter que lidar com bijuteria mesmo. Agora, se você conhece ouro de verdade, é outro nível. E ele diz, olha, na fazenda, na roça, no interior, as pessoas dormem cedo, não é? Especialmente quem tem animais, quem tem fazenda, que é proprietário ou
administrador, ou peão mesmo. Ele diz: olha, amanhã eu tenho que acordar cedo, então eu tenho que dormir cedo. Então ele foi dormir cedo, para acordar bem cedo. Geralmente esse povo acorda o quê? 4 da manhã, 4 da madrugada, para os seus afazeres. Ele diz: olha, eu vou fazer uma oração, porque eu já andei na comunhão com o Senhor, ligado, orando, em espírito, mas eu não vou dormir sem orar. E ele estava naquele primeiro amor, naquela intimidade, nunca deixou cair o seu nível de comunhão com Deus. Então ele ajoelha-se e ele faz uma oração: Senhor, abençoe, Senhor, eu já tive a minha comunhão, estou em comunhão, mas eu quero orar, pedir a sua bênção antes de dormir. Me abençoa, me dá um dia abençoado amanhã, um sono restaurador, e aquilo que o crente pede, né? E quando ele abre os olhos, ele vê, ele diz: o que está acontecendo? O dia já estava clareando. Ele diz: mas eu só fiz uma oração de 5 minutos. Ele passou a noite orando e pensou que tinha orado 5 minutos. Hoje as pessoas, a oração, elas estão tão desacostumadas de orar, é como se elas oram 5 minutos como se tivesse orado o quê? 10 horas. Ele orou 5 minutos. E não viu o tempo passar. Ele disse: mas eu vou ter que levantar. Ele nem deitou na cama. É porque ele passou, quando ele entrou na presença de Deus, na oração, o tempo desapareceu. Agora ele olha lá fora, o dia já está clareando. Às vezes, quando uma pessoa tem intimidade com Deus, ela passa a ter prazer na oração. A oração não é aquela coisa tediosa, cansativa. A pessoa fica esperando que alguém a chame para levantar dali e não orar mais. É o contrário. A pessoa aprende a ter comunhão com Deus, e por incrível que pareça, essas coisas estão ficando no passado. A geração futura não vai nem sequer, quem sabe, fazer o agradecimento. Quem sabe nem agradecer a comida. Não, já está abençoado. Não, Jesus já orou por mim. Quando Jesus esteve na terra, ele já fez oração. E quando ele orou, ele orou por mim. Não precisa que eu ore. Está levantando uma oração, as pessoas com esse nível de pensamento. Nós não precisamos jejuar mais, porque o Senhor Jesus já jejuou por nós. Nós não precisamos ler mais Bíblia, porque Jesus, ele é a palavra e ele já leu a Bíblia por nós. Olha a cabeça, olha a geração que está se levantando. Não precisamos orar mais, porque Jesus já orou no nosso lugar. Incrível, né? Então não vamos precisar santificar mais, jejuar, buscar a Deus, ter comunhão com o Senhor. Então esse espírito que está se levantando na mente das pessoas vai enfraquecer o cristianismo. E as pessoas não vão mais buscar a Deus. Então a Bíblia diz que esse homem orou, clamou ao Senhor, pediu a Deus misericórdia. E Deus ouviu o clamor dele. E olha o que foi que aconteceu. Quando ele termina de orar, tá? No versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, tá? Vai e dize a Ezequias. Alguns dizem que o Isaías não tinha nem chegado na casa dele. O Senhor o fez voltar e diz: olha, você deu uma mensagem, vai lá e dá outra. Mas Senhor, Isaías, ele não era homem de questionar. Aquele profeta aqui, diante do rei Davi, o Senhor Davi com plano, o rei Davi com planos, projetos, metas, né? Sonhos. Olha, eu vou construir um templo, uma casa para Deus.
Aí o profeta: faça tudo que está no seu coração, porque o Senhor é contigo, glória a Deus. E foi para casa, né? Caminhou, volta lá e diga ao meu servo Davi, tá? Você deu a sua palavra, agora diga a minha. Não vai construir casa. Suas mãos derramaram sangue, mas eu vou dar um filho para ele, seu nome será Pacífico, seu reino será pacífico. Ele vai edificar-me casa. O profeta deu carta, né, errada para ele, não era? Aí o Senhor diz: oh, vai lá e conserta. Para que Davi não fizesse coisas para Deus que Deus diz: olha, não disse para você, não era para você ter feito. Hoje, grande parte do povo de Deus, não sei, porcentagem, está fazendo coisas que Deus não mandou fazer. O Senhor diz: olha, se arrepende, a pessoa vai fazer outra coisa, né? Não vai ler a Bíblia, a pessoa vai fazer outra coisa. Vai jejuar, a pessoa vai procurar outra coisa para fazer. Sempre fugindo daquilo que é para Deus fazer. Lá, quando chegarmos diante de Deus, Deus vai conferir aquilo que era a vontade dele para nós e aquilo que nós escolhemos como vontade. E vai dizer: você viveu uma vida totalmente fora da minha vontade. Estava vendo de uma senhora que diz: olha, eu tinha cerca de 110 anos, mais do que isso já. E dizendo, né, tirando onda com os crentes. Vocês crentes aí, olha, vive se cuidando, não bebe, não fuma, sabe, mal toma Guaraná ou Coca-Cola, tá? Diz: olha, eu fiz tudo, pintei, bordei, cerzei, tricotei, remendei, costurei, isso é, vivi a minha vida e estou com 110 anos. Muitos de vocês morreram cedo, se cuidaram, comeram isso, não comeram isso, tal. Eu falei: alguém precisa responder para essa mulher. O que você responderia para ela, pastor? Eu falei: olha, você está encrencada diante de Deus, que Deus te deu longevidade de vida, e você viveu a vida que você quis. Deus vai cobrar de você cada dia, cada hora, cada minuto que você viveu fora da vontade e do propósito dele. E viveu fora da vontade dele, isso é, não se colocou debaixo da cobertura do sangue. Isso é, o Senhor Jesus Cristo veio, morreu por você em vão, e você nunca se colocou debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. E isso sim é problema para você. Então, não se glorie por ter vivido muito fora da vontade de Deus. Isso não traz glória nenhuma para o nome do Senhor. Ela achava que estava, né, fazendo uma grande coisa. Aqui vem o Isaías, e ele, sob o comando do Senhor, diz: olha, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E ele diz: olha, e tem mais, a bênção não é só esta não. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. Eu vou te dar livramento, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E o Senhor dá aqui, não dá para entrar aqui, mas isso aqui é muito interessante. O que o Senhor faz aqui, ele mostra, ele faz algo aqui na terra. O que o Senhor faz aqui, e no livro de Josué capítulo 10, só cientistas para explicar. Nossos irmãos em Cristo, cientistas, eles que medem assim a profundidade do conhecimento científico, aí você tem que pegar comentários, não vou entrar aqui, mostra o que Deus fez aqui por causa da oração de Josué e por causa da oração de um rei. Josué era um general, e o rei Ezequias, ele faz uma mudança. Eu não sei se bate com essa realidade, mas já ouvi cientistas dizerem que a Terra, ela está atrasada 24 horas. Quando Josué disse: olha, sol, lua, detém, que a Terra parou por cerca de 22, 23 horas por aí. E contando aqui com um período de
Ezequias, que vai dar mais ou menos cerca de 50 e tantos minutos, quase 1 hora, fecha exatamente 24 horas. Não sei se procede, mas alguns cientistas dizem que o planeta Terra está atrasado dos demais planetas 24 horas, por causa de um rei chamado Ezequias e por causa de um Josué. 2 fizeram oração, 2 orações, que fizeram uma alteração no próprio planeta Terra. Você já pensou isso? Claro, eu não posso amanhã acordar e dizer, essa estrela aí, ó, você fica quieta aí, viu? Tá bom? Ou naquele filme, né, do cara faz papel de Deus, olha, Deus, ele diz, ele pega o sol e puxa, né? Eu falei, alguém deve explicar para ele que ele pega a lua, né? Ele quer agradar a mulher, ele diz, olha, lua, vem para cá, fica aqui, minha mulher quer te ver, eu quero agradar minha esposa. Se a lua sair um pouco do lugar onde ela está, as ondas invadem as cidades, mata todo mundo. Então, alguém deveria ter explicado para o Deus lá da televisão, né? O cara que fez papel de Deus, você não pode fazer isso, não. Deus colocou a lua exatamente no lugar. Ela pode até parar, mas ela não pode se aproximar da terra, senão mata todo mundo. Então botaram um Deus de meia tigela lá, não é? Tal, e ele puxou aquele cara que faz papel de Deus, né? Então aqui está, Deus responde a esse homem. Ele faz uma oração. Ele levanta o seu clamor. E Deus ouve o seu clamor. Diga para a pessoa do seu lado, Deus vai te ouvir, meu irmão. O Senhor vai ouvir o seu clamor. Diga, Deus vai ouvir a sua oração. Ezequias quer dizer, Deus, Jeová é forte. Então ele começou a reinar com 25 anos. Então ele reina até os 39 anos, né? 14 anos, ou 25, 39. Então com 39 anos, no apogeu do seu reinado, ele fica doente. E ele recebe a palavra do profeta Isaías, né? Que ele morreria. Que o próprio Deus havia dito, olha, seu tempo terminou. Ainda diz assim, arruma sua casa, divida a sua herança. Parece que ele não tinha filho, parece que ele não tinha herdeiros. Talvez a preocupação dele era, poxa, eu vou deixar, não vai ficar legado para ninguém. Por isso que ele certamente se desesperou. Certamente queria que nascesse um filho, alguém para que o substituísse. Tá? Então com 39 anos ele fica doente. O Senhor vem e dá para ele uma palavra dizendo, olha, não foi Deus que mudou a palavra. Deus não muda. Ele diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que aconteceu aqui foi que Deus diz, olha, eu vou te acrescentar. Seu tempo terminou, mas eu sou dono da vida, eu posso te dar até mais 50 anos se eu quiser. Eu vou te dar 15. E ele morreu com 54 anos. Mas pastor, morreu novo. Para quem ia morrer com 39, não, certamente ele não reclama. Agora eu acredito o seguinte, aqueles 15 anos foram o quê? Os melhores da vida dele. Ele certamente viu contar, não é? 39, 40, quando chegou 40, ele disse, só tenho 14. 41, tenho 13, 42. Ele foi no chamado countdown, né? Contagem regressiva. Mas a Bíblia diz que ele foi temente a Deus. Antes dele, depois dele, não se viu uma pessoa tão temente a Deus como este rei. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era um rei. E mesmo sendo um rei, ele conseguiu ter a proeza de temer a Deus, andar na presença de Deus. Por quê? As pessoas quando estão buscando a bênção, elas dizem, Senhor, olha, pode confiar, pode abençoar, pode abrir as portas, Senhor, pode, olha, abençoa-me, eu não vou te trocar pelas bênçãos. Mas o coração do homem é enganoso. Infelizmente, quando a pessoa está no seu projeto, está abençoada, recebe a sua bênção,
alcança o seu sonho, a sua meta, Deus fica em último lugar. Deus fica lá em último lugar. E o Ezequias, ele não foi assim. Deus sempre foi o primeiro na vida dele. Sempre foi o primeiro na vida dele. Deus nunca foi o último na vida dele. Ele nunca mudou Deus de lugar. Deus foi prioridade na vida dele, em tudo. Por isso que a Bíblia diz que Deus era com ele. Onde ele ia, o Senhor diz: olha, minha mão vai te proteger, vai te guardar e vai te abençoar. E ele foi vencedor, vitorioso, porque ele clamou a Deus. Ele invocou o nome do Senhor.